Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo contar mais uma vez uma história maravilhosa da Palavra de Deus. Ainda que eu esteja um pouquinho longe de você, estou aqui na minha casa, você aí na sua, mas nada nos impede de ouvir essa história maravilhosa. E eu quero contar uma coisa para vocês. Desde quando eu recebi o Senhor Jesus em meu coração, eu recebi também uma missão muito importante, que essa missão é falar do amor de Deus para todas as pessoas, principalmente para as crianças. E se você também que está aí me ouvindo já recebeu o Senhor Jesus em seu coração, saiba que você também recebeu essa missão desde esse dia. Jesus, ele nos manda ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E o Evangelho de Deus é falar sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Jesus fez naquela cruz como prova do seu grande amor. Eu vou contar uma coisa para vocês. A minha amiguinha Gigi, ela era uma menina que ela não conhecia o Senhor Jesus. Ela era uma criança muito triste, dá para vocês ver o rostinho dela triste aí, né? Mas uma certa vez, a vovó dela, que conhecia o Senhor Jesus, falou deste amor maravilhoso a Gigi. E a Gigi, ela entendeu que ela sempre ficava triste, chorava demais, não sentia alegria, por mais que ela ganhasse presentes, por mais que ela tivesse tudo, ainda faltava algo na sua vida. E faltava o Senhor Jesus. Então a sua vovó usou um livro maravilhoso, que é esse livro aqui, que eu acho que vocês já conhecem, o livro 100 Palavras, que conta uma história maravilhosa da palavra de Deus, fala sobre o amor de Deus. A Gigi compreendeu essa mensagem e recebeu o Senhor Jesus no seu coração. E dessa forma, a Gigi também recebeu uma missão do Senhor Jesus. E ela falou do amor de Deus para sua mamãe, para o seu papai, que ainda não conheciam a Deus, e eles puderam receber o Senhor Jesus. E a Gigi, desde aquele momento que ela viu que o Senhor poderia fazer grandes coisas através da vida dela, ela se tornou uma missionária, falando de Jesus por onde ela andava, por onde ela passava. Ela não precisou ir lá para a África, ela não precisou ir para os Estados Unidos. Ela falava de Jesus na escola, ela falava de Jesus dentro da sua casa, para os seus amigos. E assim, então, a vida da Gigi se tornou mais feliz e completa, porque o Senhor Jesus morava na vida dela. Nós vamos conhecer um pouquinho depois dessas cores, mas esse amor que, na verdade, a Gigi recebeu e conheceu, assim como eu, esse amor, ele se resume aqui nesse versículo, João 3,16, que está aqui na palavra de Deus. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que ele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus é algo maravilhoso. Ele ama todas as pessoas do mundo, todas as crianças, todos os adultos, todos os adolescentes, todos os jovens. E ele amou de tal ponto que ele entregou o seu filho unigênito, seu único filho, Jesus. Jesus sofreu numa cruz, Jesus, ele derramou o seu sangue precioso para provar o seu amor. Só ele poderia estar naquela cruz. E assim, todas as pessoas que receberem Jesus em seu coração terão a vida eterna. E o que é essa vida eterna? É morar no céu com o Senhor Jesus. Então, o amor de Jesus é algo maravilhoso. Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você creu no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. E se você creu no Senhor Jesus, assim também você tem uma missão como eu, de anunciar o Evangelho de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma história com vocês que está lá no livro de Atos 2, tá? E depois vocês podem ler a palavra de Deus junto com a mamãe, com o papai, para vocês compreenderem melhor. Fica no livro de Atos, na palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus.
e se encontra lá em Atos 2, a partir do versículo 1. E é interessante que quando nós falamos sobre o amor de Deus, que nós vimos ali em João 3,16, nós vimos que Jesus Cristo, ele morreu, ele sofreu muitas dores, foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, ele sentiu dores, seu sangue derramou para provar o amor dele por mim, por você, por todos nós que somos pecadores. Jesus Cristo, ele ficou aqui na terra, após ter morrido e ressuscitado no terceiro dia, ele ficou com os seus discípulos durante 40 dias, conversando com os seus seguidores, os seus discípulos. Durante esses 40 dias, Jesus esteve com eles. Só que chegou a hora de voltar ao céu. Jesus voltou para o céu. Mas antes dele voltar para o céu, ele deixou uma ordem, uma missão para os seus discípulos. Eu vou pegar aqui para vocês, que diz assim, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Olha só. Jesus Cristo, ele deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem era: vocês devem sair e anunciar para todas as pessoas sobre o meu amor, sobre a minha morte, o que eu fiz na cruz, a minha ressurreição, dizer que eu fui sepultado. Vocês serão as minhas testemunhas. Essas foram as palavras de Jesus antes dele subir ao céu. Jesus, ele deu essa ordem, mas ele também fez uma promessa. Ele disse assim, ó: e eis que eu estarei com vocês todos os dias. Às vezes você pode se perguntar, mas como que eu vou falar de Jesus para minha mamãe, para o meu papai que ainda não conhece o Senhor, talvez para o meu irmão, eles são adultos e eu ainda sou uma criança, será que eles vão me ouvir? Às vezes vem aquele medo no coração, mas a palavra de Deus diz que ele te manda ir, mas ele também está ao seu lado, ele não te deixa só. Eu gosto muito de cantar aquela musiquinha que diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus, ele sempre estará com você, e você vai ver que a promessa que ele fez de não te deixar só é algo maravilhoso. Ele prometeu uma coisa e ele vai cumprir. Nós não podemos ver Deus, nós não podemos tocar em Deus, mas nós podemos sentir, assim como o ar que nós respiramos, porque se Deus está em você, então você não precisa ter medo. Depois dessas palavras de Jesus, passaram mais ou menos uns 10 dias e ia acontecer uma festa. Uma festa que se chamaria Pentecoste, que significa 50. Na verdade, essa festa seria uma festa para agradecer, uma festa de ação de graças, seria um culto bem alegre, um culto bem legal, bem feliz, para agradecer as colheitas. E essa festa, Pentecostes, que significa 50 dias, seria 50 dias após a Páscoa, que você já conhece, né? A Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus, quando Jesus vive. Então, após essa data, seria comemorada essa festa. E muitos, mas muitos judeus, muitas pessoas estariam ali. E Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos de falar do seu amor, de falar que ele havia morrido, ressuscitado. E eles estavam um pouco preocupados, eu imagino. Nessa festa teria muitas pessoas, como que eles falariam? E eles estavam esperando esse amigo Espírito Santo que Jesus havia prometido. Lembra que nós lemos aqui? Mas recebereis o Espírito Santo. E eles estavam esperando. E nessa festa teria muitas pessoas, muitos judeus de lugares distantes, e cada um falaria uma língua. Olha a dificuldade para os discípulos. Um judeu de um lugar, outro judeu de outro, um falando uma língua, outro falando outro. Como que eles iriam entender? De repente,
Eles estavam ali naquela sala, orando ao Senhor Jesus, falando com o Senhor Jesus. E as pessoas começaram a chegar. Por todos os lados os judeus começaram a chegar. De repente, ouviu-se um som muito alto, e um vento muito forte. E de repente, sobre a cabeça dos discípulos, veio como se fosse chamas. Era a chegada do Espírito Santo. Assim como Deus prometeu, ele cumpriu. Ele enviou o Espírito Santo para cada um dos discípulos. E eles ali com toda a coragem, com toda a força, com toda a sabedoria dada pelo Espírito, eles começaram a falar do amor de Deus. E falaram de uma forma que as pessoas começaram a entender o que eles estavam falando, apesar de cada um falar em línguas diferentes. Já pensou se eu estivesse aqui falando para vocês, por exemplo, em japonês? E aí vocês todos aí conseguissem me entender na língua de vocês? Um pouquinho difícil de entender isso, né? Mas foi assim que aconteceu. O Espírito Santo veio sobre eles, eles confiaram e eles corajosamente começaram a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E as pessoas começaram a entender. Até que quando eles começaram a entender, começaram a se perguntar, mas como que pode? Nós somos aqui cada um de um lugar falando línguas diferentes e nós estamos entendendo o que esses homens estão falando? Eu acho que eles estão bêbados. Foi esse o pensamento que eles tiveram, mas eles se enganaram. Mais do que depressa, um discípulo do Senhor Jesus chamado Pedro, corajosamente disse assim: varões, estes homens não estão bêbados, eles estão cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E corajosamente Pedro começou a falar que eles tinham que se arrepender dos seus pecados, que Jesus morreu da cruz. Não foi em vão, Jesus morreu para nos salvar, que a salvação vinha dele. E aí aquelas pessoas entenderam o que Pedro estava falando. Pedro foi tão corajoso, mas tão corajoso de pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo deu tanta força para ele, que ele não teve medo. Mais do que depressa ele pregou. E aquelas pessoas então começaram a falar, mas já que vocês estão falando tudo isso, o que nós devemos fazer? E aí Pedro então começou a falar. Na verdade, eu vou usar aqui essas cores do livro para vocês entenderem mais ou menos o que Pedro disse para aquelas pessoas. Pedro estava dizendo que aquelas pessoas, elas são pecadoras. Que aquelas pessoas, aqui através dessa cor escura, tá vendo? São pecadoras assim como eu e você também somos. Nós já nascemos com o desejo de fazer coisas erradas. Essa cor escura aqui representa o pecado. E o que é o pecado? O pecado nada mais é do que tudo aquilo que você faz, que você pensa, que você fala, que não agrada a Deus. E nós já nascemos com o desejo de fazer essas coisas, somos pecadores. Mas o Senhor Jesus, como Ele ama muito a cada um de nós, e essa foi a história que a Gigi também aprendeu a conhecer. E aprendeu sobre ela. Essa história que fala sobre o amor, a Gigi também conheceu e eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então nós falamos aqui, ó, que o pecado, representada por esta cor escura, nos faz lembrar que eu e você somos pecadores. Mas a palavra de Deus, ele diz que Deus, ele ama tanto, tanto a mim e você, que ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu numa cruz e ele sentiu dores naquela cruz. Jesus sentiu muitas dores. Foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinho. Jesus verteu o seu sangue e só ele poderia estar naquela cruz. Não poderia ser uma outra pessoa. Porque todos nós somos pecadores. Só Jesus, o Filho de Deus, é que poderia estar naquela cruz.
Jesus morreu por nós, por mim, por você, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus, ele ressuscitou e viveu de novo. Então aqui, ó, essa cor vermelha nos faz lembrar do sangue de Jesus derramado no Calvário. E a Bíblia ainda diz que se eu e você acreditarmos na morte de Jesus, que ele morreu, que ele foi sepultado, colocado dentro de um túmulo e que ele viveu ao terceiro dia, se eu e você recebermos Jesus em nosso coração, o nosso coração se torna branquinho, mais alvo do que a neve, mais claro do que a neve. Ele perdoa o meu pecado, ele perdoa o seu pecado. Se nós nos arrependermos, se eu e você entendermos que somos pecadores, que Jesus morreu numa cruz e entregarmos o nosso coração, Jesus ele perdoa o nosso pecado e deixa o nosso coração limpinho. Foi isso que a Gigi fez. Uma certa vez, assim como eu, Gigi entendeu a palavra de Deus e ela recebeu Jesus em seu coração e assim ela teve o seu coração perdoado. Aí eu pergunto para você, você acredita na morte de Jesus? Você entende que você é pecador? Você entende que você faz coisas que desagradam a Deus e que precisa do Senhor Jesus em seu coração? Se você entende essa verdade, você pode receber Jesus em seu coração hoje. Faça isso comigo agora. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Senhor Jesus, neste momento eu entendo que eu sou o pecador, entendo que eu preciso do Senhor e eu entrego o meu coração a Ti. Seja o meu Salvador e o meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa oração, ela não é mágica, mas se você fez ela verdadeiramente, Jesus agora mora em seu coração. E temos também essa cor verde aqui, ó, que nos lembra da natureza, nos lembra que assim como uma árvore precisa de água, ela precisa de sol para crescer, nós também precisamos de crescimento através da palavra de Deus, aprendendo cada dia mais sobre a palavra de Deus. E dessa forma, recebendo o Senhor Jesus no coração, nós temos a garantia de que um dia nós vamos morar no céu. É o que representa essa cor aqui dourada. O céu, nós falamos dessa cor dourada porque a Bíblia diz que lá no céu terá ruas de ouro, que lá no céu nós moraremos para sempre com o Senhor Jesus. Lá não tem dor, lá não tem morte, lá não tem sofrimento, porque o próprio Senhor Jesus mora lá. E foi isso que Pedro corajosamente falou para aquelas pessoas. Pedro anunciou o evangelho, ele foi uma testemunha e foi usado através do Espírito Santo de Deus. E falou que Jesus morreu na cruz, ele falou que Jesus foi colocado dentro de um túmulo, mas que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E olha, crianças, eu posso dizer que a palavra de Deus, ela nos diz que mais ou menos 3.000 pessoas receberam o Senhor Jesus naquele dia. 3.000 pessoas receberam o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa! Quantas pessoas puderam conhecer o amor de Deus através da vida daqueles discípulos, porque eles tiveram a coragem, através do Espírito Santo, eles confiaram no Espírito Santo, confiaram em Deus e falaram do amor do Senhor para aquelas pessoas. Você que tem Jesus no seu coração, saiba que você tem o Espírito Santo. Por quê? Nós podemos comparar aqui como se fosse um triângulo, tá vendo? Deus, ele é Pai, Deus, ele é Espírito e Deus, ele é o Filho. É 3 em 1, tá vendo as 3 pontinhas? É um só, 3 em 1. Se você recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você pode confiar que o Espírito Santo mora em você e que ele te dará coragem, te dará forças para anunciar o Evangelho de Jesus. Ainda que você sinta medo, ainda que você sinta vergonha, ainda que você fique preocupado achando que como um adulto, como que a minha mamãe, meu papai, quem sabe até a sua professora,
vai ouvir falar uma mensagem através de uma criança? Se você recebeu Jesus em seu coração, se você tem Jesus em seu coração, o Espírito Santo não te deixará só. Ele te dará forças e coragem para testemunhar. Porque isso é missões. Missões é isso. É ter a missão de falar para as pessoas. E a missão que Jesus nos deixou é essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sei que talvez agora vocês não consigam falar porque nós estamos em casa, talvez não esteja indo para a escola, mas você pode gravar um vídeo assim como eu, você pode gravar um áudio, você pode mandar uma cartinha, quem sabe? E aí falar do amor de Jesus, assim como a Gigi falou, para sua casa, assim como eu estou falando aqui. Porque na verdade, você agora é uma testemunha de Jesus, tá bom? Então, eu espero que nós possamos nos ver em breve, quem sabe, de pertinho, nós podemos compartilhar mais histórias juntos, você ouvir, eu contar, ou quem sabe até você contar histórias e eu ouvir. Mas para mim foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus, espero que vocês tenham recebido o Senhor Jesus no coração. E um beijo para cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!